Salve, salve, dessistematizados! Eu sou Denis Bofarin e esse é o canal Em Busca da Verdade. Bom, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos ver que o sistema religioso ele não tem sido honesto com as pessoas. E vamos aprender o significado de igreja. O significado da palavra igreja do grego é eclésia, que significa chamados para fora. Bom, igreja no tempo dos apóstolos significava isso. Reunião nas casas, reunião das pessoas. Isso era igreja, onde eles se reuniam, que era o corpo de Cristo. Esse era o significado de igreja. Tem algumas passagens que comprovam isso. Romanos 16:5 diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. 1 Coríntios 16, versículo 19 diz assim: as igrejas da Ásia vos saudam no Senhor. Muitos vos saudam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses 4:15 fala assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemon, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Acabamos de ver então que igreja significa a reunião das pessoas que faziam nas casas no tempo dos apóstolos. Alguns pastores eles afirmam que eles se reuniam nas casas justamente porque eles eram perseguidos. Que eles eram perseguidos, isso é verdade, mas o fato deles se reunirem nas casas não é por causa da perseguição não. Se fosse assim, era só eles se reunirem nas sinagogas. Só que o problema está justamente na pregação, no que os apóstolos ensinavam. Sim, os apóstolos ensinavam que Jesus ressuscitou dos mortos e morreu pelos nossos pecados. Os fariseus e romanos e algumas pessoas daquela época, eles não acreditavam na ressurreição. A segunda coisa é que eles ensinavam que Cristo era o rei, só que um rei espiritual e não um rei que veio reinar fisicamente, mas, claro, espiritualmente. Mas os romanos, tanto como os fariseus, eles não conseguiam entender isso. Então eles passavam a perseguir a igreja com medo de Jesus se tornar este rei fisicamente, aqui nesse mundo. A terceira coisa pela qual eles eram perseguidos é porque eles ensinavam para as pessoas a se apartarem da lei de Moisés. Isso mesmo, que eles não precisavam se batizar, participar da Páscoa ou Santa Ceia, que eles não precisavam mais pagar dízimos. Isso mesmo, não tinham dízimos, e sim ofertas depois da cruz de Cristo. E isso também é possível confirmar nas Escrituras. Em Atos 12, versículos 11 e 12, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Nesse momento, um anjo acabou de levar Pedro da prisão, que no caso ele havia também livrado uma outra vez, justamente por Pedro ensinar essas coisas que eu citei há pouco, ensinando as pessoas a se apartarem da lei, ensinando que Jesus ressuscitou dos mortos e morreu pelos nossos pecados, enfim. Atos 2, 46 e 47 vai falar assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse partir o pão, como já vimos, é os ensinamentos de Jesus, é falar sobre Jesus, que é o que Pedro fazia quando ele foi preso. No entanto, ele pregava justamente nos templos, inclusive em sinagogas também. Ele retirava essas pessoas desses lugares para acrescentar nas reuniões que aconteciam nas casas.
Então ele foi preso por causa disso. E vimos também que Deus ele acrescentava as almas. Vimos então que Deus ele acrescentava as almas dia após dia. Em Atos 5, do versículo 40 ao 42, vamos ver claramente. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Então eles eram perseguidos por ensinar sobre Jesus Cristo. Eles ensinavam no templo, como vimos, inclusive nas sinagogas e nos sinédrios, onde Pedro foi preso as 2 vezes e com ele outros apóstolos também. Eles pegavam as pessoas e levavam até as reuniões que aconteciam nas casas e ensinavam elas ali, onde Deus acrescentava as almas. Atos 20, versículos 20 e 21, vai dizer assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles ensinavam Jesus, eles ensinavam sobre Jesus aquelas pessoas que estavam presos à lei de Moisés, que serviam até então à lei de Moisés. Só que muitos fariseus eles eram contra isso, inclusive o próprio Paulo, quando era fariseu, quando ainda era Saulo. Ele perseguiu muitos cristãos, inclusive alguns dos apóstolos. Como podemos ver, igreja significava isso. No tempo dos apóstolos. O que aconteceu ao passar do tempo foi que pegaram esse nome igreja e deram esse nome para isso. Mas isso, no tempo dos apóstolos, se chamavam sinagogas. Se pesquisarem sobre sinagogas, vão ver que é muito semelhante a essas igrejas do dia de hoje. Se hoje eles denominam os desigrejados, aqueles que saíram da igreja, então provavelmente os apóstolos naquele tempo, eles seriam considerados dessinagogados. Nessas igrejas, que eram reuniões nas casas, não existia o dízimo, já que o dízimo era uma ordenança da lei e era para se apartar da lei. Mas existiam ofertas, como vemos no Novo Testamento. Paulo fala muito sobre ofertas, e essas ofertas eram para dar para pobres e necessitados de outras igrejas, como o próprio apóstolo Paulo, ele comenta algumas vezes. Mas o que acontece nos dias de hoje é um pouco diferente. A igreja, ela é sustentada pelos dízimos, que inclusive é da lei. Ela precisa pregar sobre a lei para que as pessoas paguem o dízimo. No Velho Testamento, o dízimo era somente para a casa de Israel. Hoje o dízimo serve para pagar as despesas do templo ou igreja, com conta de luz, água, manutenção, cadeiras, enfim. O sistema religioso manipula as pessoas, fazendo elas pensarem que ao sair da igreja, elas estão se desviando da igreja, que não é igreja, é sinagoga. Ou seja, igreja é o corpo de Cristo. Não dá para sair do corpo de Cristo uma vez que você está dentro. Você pode não servir a Deus ou não servir a Cristo, mas não dá para sair de Cristo. Com isso, eles fazem as pessoas acreditarem que tem que frequentar um templo e assim ficar sujeita à autoridade que está ali. Mas isso não tem respaldo algum nas Escrituras. Não é assim que os apóstolos ensinaram. Você é a igreja. Você pode sim se reunir na sua casa, louvar a Deus na sua casa, chamar amigos e ali congregar em parques, em praças. Jesus mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, ali eu estou. Então não há respaldo para ter que ir a um templo congregar ao Senhor, pois ele mesmo disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. Podemos concluir então que quem se reúne em casa é o corpo de Cristo, e quem se reúne em um templo é fariseu. Hoje vemos um aumento muito grande dos desigrejados. Eles acreditam que Jesus nos libertou para a liberdade. Já o sistema religioso dentro da igreja, eles pregam ordenanças da lei. Portanto, eu faço uma pergunta para você. Você tem sido o corpo de Cristo ou você tem sido um fariseu
ensinando fermento de fariseu. Eu vou ficando por aqui e se você gostou, deixe o seu joinha. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também, mas eu peço que confira todas as passagens bíblicas que foram citadas nesse vídeo e não só as passagens, mas leia os contextos em que elas estão inseridos antes e depois, para você realmente entender o que está escrito nas Escrituras. E eu peço também para você que está assistindo esse vídeo ou você que está conhecendo o canal agora, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Não se esqueça também de compartilhar com outras pessoas, porque isso é muito importante. Não só para o canal, mas para essa família de desigrejados que vem crescendo com a verdade, sem o fermento dos fariseus. Mas não se esqueça, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o próximo vídeo será sobre os desigrejados, o porquê esse número tem aumentado tanto. Bom, até o próximo vídeo.